Gente, estamos no ar. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo em Casa, essa modalidade a qual a pandemia nos lançou, mas para o Sempre um Papo nem tanto problemas tivemos, porque mais ou menos há uns 20 anos... O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma grande estante de livros. Em um nicho no meio, há algumas fotos e uma máquina de escrever antiga. Você que está nos assistindo, inscreva-se na nossa página e receba todos os outros eventos que a gente vai fazer aí pelo ano afora. Hoje a gente tem a alegria de trazer para vocês dois grandes amigos, dois sábios, na minha opinião, que vão conversar sobre a arte sagrada e espiritual de viver. A minha tentativa neste e em outros encontros que eu estou fazendo com o Bené, nós fizemos o Bené e o Gil, é de tentar elaborar formas verdadeiras de se ver a vida. Bené vai falar sobre isso, o Ailton também, e eu agradeço imensamente a presença de você que está nos assistindo e cumprimento, em primeiro lugar, o senhor Ailton Krenak. Muito obrigado, senhor Ailton Krenak. Maravilha, Afonso. Estou muito feliz com esse encontro com meu amigo Bené Fonteles. Bené Fonteles, muito obrigado por estar novamente comigo. Quero dizer que o meu amor por você é profundo e eterno, e é por isso que eu estou tentando articular essas comunicações com você e algumas outras personalidades. Bom, muita gratidão. Eu digo a mesma coisa de você que conheço há quase 30 anos. Fizemos tanta coisa, né? Aí pelo Brasil. O músico e escritor Bené Fonteles está sentado em frente a uma janela com uma cortina listrada. Pois é, Bené. Provocando já desde o início o nosso tema. O que é viver hoje? É mais do que viver. Transcender. É um aprendizado de transcendência muito grande, e principalmente pela pandemia, né? A situação que a gente ficou de testes cotidianos, de viver esse futuro que já é agora, que não tem depois, né? E viver cada dia e procurar viver plenamente ainda com alegria. Como diz o Joseph Campbell, que ele fala que é participar alegremente das tristezas do mundo. Você imagina o tamanho do desafio que é fazer isso. E quando você falou de que tema podia ser, eu propus essa arte sagrada e espiritual do viver, porque eu penso que a primeira coisa vem a palavra sobreviver nesse momento, mas a sobrevivência eu sempre achei que era um estado indigno do ser humano. O ser humano merece muito mais do que isso. E também precisa merecer, né? Fazer por merecer, viver plenamente com intensidade e com dignidade, e também com alegria, apesar de tudo, e solidariamente, porque é o que nós estamos precisando muito nesse momento da solidariedade. É interessante esse paralelo que você fez, Bené, antes de passar a palavra para o Ailton, sobre sobreviver e sobrevivência, né? A pandemia nos lançou em quadros patológicos de convivência, né? Até certo ponto solitárias, algumas pessoas, outras focadas só na sua família. Então, nesse contexto, como é que você dialoga com as duas palavras sobreviver e sobrevivência? Na verdade, eu não gosto de nenhuma dessas duas. Parece que é sub, né? Então, a sobrevivência é um exercício de sobreviver, mas aí está que eu não faço parte dessa história. Como eu mesmo já falei, eu acho que viver plenamente e espiritualmente, no sentido que a espiritualidade não é religiosidade, mas é uma questão ética, né?
é uma questão da transcendência, do qual, como artista, eu sei muito bem, como o Ailton também, que é um artista também, embora ele não dê tanta importância a isso, mas quando ele faz as obras, todas as pinturas dele, os desenhos, ele está transcendendo essa realidade, ele está transgredindo essa realidade. Ele está colocando esse imaginário, né, do mundo do invisível, tornando visível o invisível, e eu trafego no meio dessa história, dessa coisa que é mais do que a realidade, que já é muito crua, que é pura, né? Então, a arte faz que a gente tenha esse encontro com o transcendente, e é nisso que eu vivo todo dia, procurando, que é uma questão espiritual, né? E quando você colocou a questão do sagrado, é porque esse sagrado está em tudo, no ato mesmo de você viver em todas as coisas, que está tudo permeado pela energia do grande espírito, né? Então, tudo é sagrado. Ailton, com a palavra, querido. Eu preciso saudar o meu querido Bené Fonteles. O líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak está sentado em frente a uma parede revestida por plantas. Ailton cumprimenta Bené Fonteles com uma espécie de chocalho. Bené Fonteles retribui o cumprimento acenando com uma pena de pássaro. Ailton se levanta e afasta da câmera por alguns momentos. Agora, eu me levantei daqui porque entrou um pássaro aqui na varanda e o pássaro saiu se batendo por aqui. Eu pensei, eu vou lá e vou convidar aquele pássaro para vir ver esse meu amigo que está visitando o nosso quintal. Esse pássaro, ele já fez várias intervenções ao longo de encontros que eu tenho por aqui. Às vezes ele fica aqui em cima de uma pedra, gritando, cantando, fazendo euforias. Às vezes ele simplesmente para por aqui para acompanhar a conversa. Hoje ele inventou de correr um risco, ele está voando aqui dentro e pássaros gostam de fazer esse tipo de visita. Então, querido Benê, eu estou me lembrando daquele tempo que você andava entre pedras, lá na Chapada dos Guimarães. Lá pelos anos 80, você se exilou entre pedras, pau e cachoeiras e fazia seus exercícios zen de equilibrar volumes desiguais de pequenas rochas, fazendo esculturas de pedra. Você era um rapazinho magrelo e você ficava andando por ali, eu ficava pensando, esse camarada não está se alimentando direito. Mas naquele tempo você já me dizia que você estava se alimentando de luz. Isso já tem talvez quase 40 anos. Essa experiência de ficar se friccionando na natureza, é por aí que você anda fazendo o seu caminho, andando entre pedras, cachoeiras e, às vezes, recolhendo coisas caídas pelo caminho que estão sujando a paisagem. Você fez um grande movimento naquela época de conscientização para as pessoas parar de jogar lixo nas nascentes, nas cachoeiras, nas águas, e mobilizava o pessoal para catar aquele lixo, isso há 40 anos atrás. Você acha que o pessoal aprendeu a catar lixo de lá para cá, ou o pessoal piorou? Olha, até que, não, em termos assim,
Um lugar como aqui, esse aqui, não tem esse lixo. Eu cato mais mesmo em madeira que eu encontro e ando fazendo umas esculturas aí. Mas não tem lixo aqui, as pessoas são muito educadas por aqui. Mas eu acho que o maior lixo que se está jogando é em si mesmo. As pessoas continuam jogando lixo em si mesmo. Uma vez eu bolei uma frase com o Gil, que era de quem joga lixo em si mesmo, joga no mar, no rio, e etc. Foi uma camiseta da campanha que a gente fez da limpeza das praias do Rio de Janeiro. E ele estava lá e muitos outros artistas no ano 2000. Então, essa é a coisa muito grave. Nós temos rios internos, né, que correm e a gente continua bebendo água que passarinho não bebe e outras que comendo alimentos nada saudáveis, as coisas continuam envenenadas, né? E às vezes a gente é obrigado até a comer algumas coisas envenenadas. Isso é o que causa doenças, mas também é a coisa da palavra, é a falta de generosidade com a palavra e do pensamento e tudo, é tudo um alimento. E a gente vai jogando essas coisas, né? E aí às vezes adoece, né? E a pandemia é, na verdade, um resultado, né, dessa história toda, desse lixo jogado em tudo quanto é canto, que é tudo sagrado. O nosso corpo já é o primeiro templo, né, sagrado, templo da nossa espiritualidade, né? Então é isso que eu já chamava a atenção para as pessoas lá nos anos 80, que tinha que começar por si mesmo, porque eu já mudei a minha alimentação em 1976, eu me tornei vegetariano e tal, porque eu sentia que meu corpo não aguentava determinadas coisas, nem tomar refrigerante, nem nada, então eu já comecei a ser lixeiro dessas coisas cedo. Ailton, Maravilha, amigo. Ailton, Sim, Afonso. eu gosto de vê-los aqui, porque vocês dois são pessoas que convivem com a natureza a vida toda, né? Vamos falar a verdade. Como é para gente que aqui vive nessa selva de pedra, termo antigo, mas bem adequado, o que vocês têm com essa experiência da natureza a nos dizer com relação ao tema de hoje, que é esse assunto do sagrado da sobrevivência? Ailton. A experiência que a gente está evocando aqui de décadas, de experiência do corpo, né? Esse corpo que precisa, como disse nosso querido Benê, esse corpo que precisa de cuidado, é o cuidado de si, né? Tem aquela prática que quando você embarca num avião, a comissária de bordo chega e diz: apertem seus cintos, não fumem e tal, e em caso de acidente uma máscara vai cair do teto e você coloque primeiro em você, depois você põe nas pessoas que estão ao seu redor. A primeira vez que eu ouvi esse alerta no avião, eu falei: nossa, mas que pensamento mais egoísta. Primeiro eu vou cuidar de mim para depois cuidar dos outros. Mas isso foi um toque muito importante para que eu pensasse nesse cuidado de si. Nós não estamos capazes ou equipados para cuidar de nada ao nosso redor enquanto a gente não conseguir cuidar esse cuidado de si. O cuidado de si é uma experiência que pode vir da própria experiência da infância. Um menino que nasceu na cidade e que teve todo o seu desenvolvimento cercado por essa superestrutura urbana, ele vai ter pouco contato com isso que a gente está chamando aqui, poeticamente, de natureza. Porque, na verdade, natureza é tudo. Esse menino é natureza, a paisagem ao redor dele é natureza, mas a experiência cognitiva, sensorial, de natureza, ela precisa ser despertada. E ela é despertada por um toque da nossa Mãe Terra. É a Mãe Terra que dá isso para a gente. Numa conversa recente, eu estava dizendo que tem uma pedagogia da Terra, que é ensinar os filhos dela uma linguagem que cura,
uma linguagem que te faz sentir a experiência da vida para além dos parâmetros, digamos assim, racionais. Talvez quando a gente fala de sagrado, alguém pode ficar pensando, nossa, lá vem esses místicos, né? Estão chegando os alquimistas. Não, não tem nada a ver com ser alquimista, tem a ver com ser terrano. Os terranos, os filhos da terra. É essa gente atávica, agarrado na terra, que quer mamar na terra, rolar com a terra, querem espojar na terra, no bom sentido, porque amam a terra, sente o cheiro da terra. Tem um filme do Vincent Carelli que chama Martírio. É um documentariaço sobre a luta dos povos indígenas, desde o final do século XIX até a luta dos Kaiowá-Guarani no Mato Grosso agora, contra essa invasão da monocultura. Tem uma cena que um ancião Guarani estica a mão no chão, apanha um punhado de terra, eles obviamente estão na roça, ele põe a mão num punhado de terra, naquela paisagem agrícola, e põe um punhado de terra na boca, de uma maneira tão natural como se ele estivesse comendo paçoca. Uma expressão tão agradável de estar pondo na boca alguma coisa que ele ama, que ele gosta. Eu achei essa imagem tão maravilhosa. Ele estava dizendo, a terra é sagrada. Porque tudo que é sagrado, a gente quer no nosso corpo. Sagrado é isso. Sagrado é uma água limpa. É por isso que a gente não quer que suja a água, para ela continuar sendo limpa, vida. Talvez sagrado seja o outro nome de vida, produção de vida. A relação disso com o que a gente pode chamar de espiritualidade é uma relação muito mais cultural. Em determinadas culturas, o que é sagrado está no âmbito do que é espiritual. Em outras culturas e tradições, tudo é sagrado, inclusive aqueles gestos espiritualizados, né? O sinal da cruz, uma continência, uma saudação, um axé, tudo isso está no campo do sagrado. Mas não tem que ser obrigatoriamente espiritual. Essa gente que nós somos, essa humanidade que nós imaginamos constituir, tem origem sagrada, porque é a origem da vida. Todas as outras produções, subjetividades poéticas que a gente conseguir expressar, elas podem também configurar isso que a gente chama de espiritualidade. E uma vez conversando com você, Afonso, eu falei, eu evito falar nessa coisa de espiritualidade, senão as pessoas acham que eu estou virando guru. E o Bené, por exemplo, esse querido, ele faz uma coluna de pedras de tamanhos desiguais, constitui um tótem que você olha e fala, nossa, que escultura mais cheia de sentido sagrado. Porque ele evoca em você um sentimento de devoção, um sentimento de amor por aquele gesto e por aquela paisagem. É por isso que eu provoco esse meu querido Bené sobre o tempo em que ele estava entre pedras e cachoeiras. Eu sentia que ele era um rapaz que estava querendo tirar a faísca das pedras. Então ele podia dizer como é tirar a faísca das pedras. Ô Bené, vou te pedir um favor. As pessoas aqui no YouTube estão dizendo que a sua voz está um pouco abafada. Então, se você puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Tá bem? Eu gostaria de que você respondesse a colocação do Ailton, mas também acrescentasse a questão ritualística. Por quê? Nós começamos a nossa conversa num gesto. Essa questão ritualística, para nós da cidade, é praticamente inexistente. Entendeu? Então, o que eu peço com humildade é que você nos ensine um pouco sobre isso. Mas no fundo todo mundo tem os seus rituais. Muita gente ainda acredita, por exemplo, na oração e não se levanta
não se deveria pelo menos levantar nem da cama de manhã cedo, nem dormir, sem pelo menos agradecer pelo dia que começa ou pelo dia que termina. Isso também é parte do ritual. Comer também, no ritual é como se come com respeito, né? Quando se agradece o alimento, que é um costume que está se perdendo de fazer, né? Então, para mim, nesse sentido de como a canção do Beto Guedes, tudo que move é sagrado, né? É uma bela canção. E isso sempre ficou na minha cabeça, essa canção dos anos 70. E essa espiritualidade, para mim, é uma ética, uma forma de comportamento ético com a vida, né? E essa faísca que ele diz, assim, como se, porque as pedras elas têm uma intensidade dentro delas de ser, né? Porque não é uma coisa fria, não é, ela é a primeira gesto da vida da formação do planeta Terra foi na formação geológica das pedras, depois é que surgem os vegetais, os animais, e a gente foi tudo isso. Eu me recordo que quando estava fazendo aquilo, eu me recordava que eu fui pedra, e que eu também sou pedra com meus ossos, né? E que eu sou todos esses elementos. Eu tenho um orixá que eu tenho muita ligação no candomblé, que é Xangô, né? Que é as montanhas, que é as pedras. Então, quando eu estava fazendo aquilo, equilibrando aquelas pedras, tirando faísca de vida daquilo ali, eu estava equilibrando a mim mesmo, tentando encontrar o meu eixo primordial naquela sustentação de uma pedra em cima da outra. Que, na verdade, é um costume muito antigo, porque isso já fazia os tibetanos, e os tibetanos, quando saem para uma peregrinação e vão visitar uma estupa, um templo, eles pegam uma pedra no meio do caminho, né? E eles seguem aquela pedra, né? Às vezes eles gravam, né, orações nas pedras, e eles vão colocar uma pedra em cima da outra quando chega na estupa, né? Então, isso é uma coisa de devoção muito antiga, de gesto de uma crença do budismo tibetano. Ô, Bené, só te interromper um pouco, mas também tem um caráter completamente etéreo, porque as suas esculturas, e a palavra escultura no nosso mundo moderno tem um significado até comercial, né? Digamos assim, elas são completamente etéreas. Você faz esculturas que pertencem à natureza e ali continuarão. Não tem essa história de pegar uma escultura de pedras uma em cima da outra e levar para casa, entende? Eu chamava de ex-culturas, porque é ex-culturas do saber divino, né? De uma história da ancestralidade toda. Então, não poderia ser nunca vendida, e teve propostas até de colecionadores, que queria que eu botasse pino de ferro, ou colasse e vendesse, e disse, voltava tudo para o leito dos rios. E quando eu estava fazendo aquilo ali, eu sentia que não era só, eu estava em transe, era uma coisa que já não tinha mais um domínio, porque no fundo nós artistas temos uma certa, sem querer mistificar e tal, como o Ailton falou muito bem, senão vamos chamar a gente de místico e alquimista, se bem que somos alquimistas também, né? É um gesto de procurar a si mesmo, de autoconhecimento e de ter uma identidade profunda com aquela matéria que é devolvida respeitosamente para o leito dos rios. Muitas vezes eu ia lá, mergulhava para pegar uma pedra nas cegas, e ela vinha toda gloriosa, entendeu? Belíssima. E ela me dizia muitos recados. Eu conversei muito com as pedras, como eu converso com as árvores, né? Então, como eu converso aqui com os beija-flor que entram dentro de casa, como entrou aí um pássaro na casa do Ailton agora. De vez em quando eles entram aqui, aí eles são mensageiros da alegria. E a gente precisa compreender que mensagem a gente está recebendo desse momento mágico, em que você entra em comunicação com os elementais, da água, da terra, do fogo, do ar, né? Porque isso que é o xamanismo, a pagelança, como dialogar com esses elementos e com o espaço onde se faz isso, que é o espaço do sagrado, né? O espaço ritualístico, que a gente pode ter em todas as coisas, até de frente para a câmera, né?
e no nosso gesto de ter um gesto de gratidão, de amor e gratidão pela vida. Benés, localiza onde você está para as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou aqui na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, em Caldas, mais precisamente Pocinhos do Rio Verde, que é uma paisagem muito bonita, parece uma pintura de Vinhar, né? E esse sítio, Roda dos Ventos, do Carlos Rodrigues Brandão, eu vim morar aqui para criar um instituto aqui chamado Antes Ártica, para cuidar de várias histórias do acervo que eu tenho. 50 anos foi juntado, de arte, de documentos, de tudo. E aí, compartilhar isso, que é o nosso sonho, de várias pessoas que se juntaram a mim para fazer esse instituto. E também uma coisa de agroecologia, né? E a gente tem uma aldeia Piriri aqui perto, e os nossos parentes indígenas são pessoas incríveis que mantêm a sua cultura de uma forma muito forte, e eles estão construindo uma casa para nós aqui, né? Muita sabedoria, da sabedoria que eles trazem de juntar a coisa indígena e cabocla, né? E nos dá muita alegria de estar aqui, por causa disso tudo. Ailton, com você agora. O Benê me fez eu lembrar agora de uma colaboração que nós dois tivemos para fazer a Oca Tapera, na Bienal de 2018, eu acho. E porque ele está me falando exatamente de construção. E você está evocando aquela experiência do Oca Tapera também, Benê? De certa forma, sim. Porque a experiência da Oca Tapera, que é um terreiro, né? Esse nome, Oca Tapera, era uma ágora, né? Eu quero colocar aqui nessa casa, ao redor disso tudo, até muitas daquelas coisas que estavam lá na Bienal de São Paulo, e também nas ativações, que tinha muito sentido naquilo tudo, não era só aquela construção e que estava dentro, mas as ativações do qual você participou, né, junto com o Davi, com o Penal, com o Claudinho Bejar, tantos artistas foram lá, no Pichai Ernesto Neto, muita gente, Marlui Miranda, foi muita gente, Egberto Desmonte, foi muita gente. Até fizemos um diálogo seu com o Egberto. Então, quem sabe aqui também pode ser um lugar de ativações, seja uma continuação, de certa forma, do que aconteceu lá, que talvez foi o trabalho mais completo que eu fiz como ser, não é só como artista, né? Porque eu não sou só um artista. A arte eu utilizo como uma forma de me compreender e de estar no universo girando, né? Na gira. Nesse sentido, o Ailton, em certo momento, falou sobre a humanidade. Eu queria puxar o assunto para isso, gente. Com tanta desarmonia, com tanta beligerância no mundo hoje, de que humanidade nós estamos falando? Eu sempre ponho entre aspas essa humanidade. Eu, às vezes, antecipo dizendo aquilo que nós convencionamos chamar de humanidade, ou o que entendemos por humanidade. Exatamente para dar um alerta, botar um sinal de atenção. Olha o que você pensa que você é. Então, nós pensamos e fomos induzidos durante toda, digamos assim, a modernidade, a imaginar que nós estamos confluindo para um lugar que é essa humanidade. Ela é uma construção de longo tempo, né, na história, e com muita gente colaborando para essa construção, ao ponto da gente chegar no século XIX, século XX, com uma clara configuração de que o mundo é habitado por uma humanidade. Então, quase que naturalizou a ideia de que nós somos uma humanidade, desprezando a diferença e a diversidade. É como se essa ideia uniforme de uma humanidade fosse mais um decreto do que uma disposição amorosa para se constituir
em povos, culturas, diversidade. O fenômeno da globalização, o evento da globalização, que é um fato real, ele não pediu a nossa opinião, ele caiu sobre a nossa cabeça como uma tempestade. E junto com ela, muitas outras observações, e a principal delas, Afonso, é se nós somos mesmo a tal da humanidade. Porque, assolados por um vírus, né, é como se estivéssemos numa casa comum e o teto cai. Só que os que ficaram preservados da queda não se movem para ajudar os que sofreram o dano. Nós temos países que estão mandando missões espaciais, mas não são capazes de mandar vacina para os lugares miseráveis do planeta. Então, assim, é uma humanidade muito desigual, no sentido, inclusive, da distribuição do bem comum. O comum que nós poderíamos constituir como humanidade não entra na parada. O que entra, na verdade, é uma convocatória para a gente constituir essa humanidade, que eu costumo dizer que é um clube muito excludente. Tem uma galera que participa do associativo principal do clube e tem os outros que ficam lá fora. Só que os outros que ficam lá fora são tipo 80% de todo mundo. Então é um clube muito seletivo. Quem tem saneamento, quem tem infraestrutura, quem tem educação ambiental, quem tem acesso à comida, quem tem um lugar para dormir sem se sentir ameaçado de levar um tiro ou um atropelamento, são poucos. Esses pertencem ao clube da humanidade. Os outros não. Os outros choram ao redor dessa festa fantástica que é feita pela exclusão, por uma exclusão radical. Talvez numa conversa tão simpática dessa, evocar essa diferença radical entre quem pode ter comida e dormida garantida pela nossa Mãe Terra e os que ficam de fora, implicaria também um debate onde a gente observa de onde é que vem essa vontade de desigualdade, de onde é que vem essa potência de nos cindir dessa maneira. E ela vem, obviamente, do tipo de sociedade que nós constituímos e que a gente aceitou. A gente aceitou essa comunidade humana do jeito que ela é. Porque se a gente não tivesse colaborado todo mundo com sua moedinha, o capitalismo não estava bombando do jeito que está. Bem falado, bem falado. Agora, eu quero transportar essa mesma questão para o Bené e fazendo um adendo. Bené, há quanto tempo você, Ailton, Leonardo Boff, Frei Beto, o próprio Paulo Freire, tanto tempo que as pessoas estão avisando, de certa forma, através dos seus textos, que ia dar no que deu? Tem um cara que teve aí 2000 anos e que falou coisas essenciais e avisou também. Aliás, isso já veio de muito mais tempo. Mas vamos dizer, vamos pegar só o tal do Jesus Cristo. Olha só o evangelho dele, só a coisa que ele colocou lá para fazer uma proposta de humanidade. Totalmente adversa, como de certa forma o Ailton colocou. Esse é uma grande figura e apareceu tantas grandes figuras que chamaram de espirituais, mas também eram muito políticos, já que Jesus, o Cristo, era um político, né? No meio daquela história toda também, não era só um ser espiritual incrível, né? E a gente vai vindo com figuras falando coisas tão maravilhosas, né? Que mesmo que você pegue Marx e Engels, né? Você pega depois o Mahatma Gandhi, não? Mahatma Gandhi colocou a simplicidade voluntária, colocou ações que se poderiam fazer para essa humanidade criar juízo, né? Criar vergonha na cara e na alma, né? Então, é muita gente avisando há muito tempo que as coisas poderiam até falir, como estão falindo agora. Todos os sistemas estão falindo. Econômico, político, né?
até intelectual, porque não pode ser só aqui, né, na cabeça. Também tem que ser no coração, também tem que ser de uma outra forma. Então, todo esse esquema acadêmico que está sendo esvaziado, né, as universidades também estão sendo vazias, né, e mesmo a coisa, o pensamento que circula ainda online, ainda não sacou ainda o que é a mudança que está vindo aí no meio dessa transição planetária que já está acontecendo há um tempo, para se criar uma nova humanidade, um novo projeto de nova Terra, que talvez só as crianças do futuro possam, uma minoria de pessoas que talvez reste, no meio dessa voracidade toda, pode não ficar muita gente, né? E o Ailton, um dia desses, falou que podia ser que fosse verdade que o capitalismo queria eliminar 50% da população planetária, porque também sabem que não vai ter matéria-prima para tanto consumismo voraz, e sem falar na água, que há muito tempo a gente tem alertado, desde os anos 80, fazendo o trabalho que a gente faz, no movimento Artistas pela Natureza e tantas outras coisas. A água vai se transformar cada vez mais uma coisa rara, porque os lençóis freáticos estão descendo em toda a Terra. A coisa está ficando já em alguns lugares trágico. Aqui mesmo está raro a água, tivemos que cavar um poço artesiano. Então, o que não é tão bom assim, né? Mas não há outro jeito. E aqui é uma região que tem rios, cachoeiras e tudo, né? Mas é uma coisa lamentável tudo isso, e a gente alerta há muito tempo, mas era chamado de eco-chato, principalmente nos anos 80, até 90, né? Depois da Eco 92, a coisa melhorou muito se a ecologia entrou em pauta, pelo menos a questão da preservação. Mas não existe 5 planetas para tanta voracidade exponencial que as pessoas querem nesse consumismo maluco, que ninguém sabe no que vai dar. Aliás, já sabe o que deu, porque a pandemia é uma resposta a isso tudo, né? Pode ser que ela dê um descanso à Terra, né? Você sabe que os nossos parentes indígenas, o roçado é trocado, porque é deslocado, porque para não exaurir aquele lugar, que plantou muita mandioca, plantou milho e tudo, e aí descansa a terra durante o tempo, vai fazer o roçado em outro lugar, né? As aldeias até se deslocavam, né? Hoje já não tem condição mais de fazer isso. Mas, assim, esse descanso nós não damos para a terra. E ainda usamos veneno, né? E aí a coisa ficou no que ficou. Temos que ter muita sabedoria para ver como vamos viver, que eu continuo dizendo que eu não quero saber. Aí, outro dia, em uma das nossas conversas, a gente falou sobre a migração dos índios das regiões próximas ao mar para o interior do Brasil, e eu acredito que talvez em outros países. A que se atribui essa ida para o interior? Na construção da narrativa da história americana, lá no norte e aqui no sul, isso se chama a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste, ela tem uma marca muito definida. Os europeus chegaram no continente pelo Atlântico e foram empurrando os povos nativos para longe. É bem isso. Para a gente ter uma imagem que qualquer uma criança pode entender, esses povos tinham que fugir da ameaça de contágio, né? Agora nós estamos vivendo uma experiência de ter que evitar contágio, e o primeiro dano que aqueles europeus trouxeram para as nossas praias foram as doenças que aqui não havia e que os brancos trouxeram. Então, os índios fugiam desse contato para dentro da floresta, para dentro da mata, e em alguns casos essa retirada deu com que gente fosse parar lá na Bolívia, lá na fronteira com a Colômbia, lá na fronteira com os países, com os Andes. Porque esses povos muito antigos, eles tinham uma série de resguardos, como esse resguardo que o Benê
se referiu à terra, de não fazer o cultivo no mesmo lugar, um resguardo que essa gente antiga sempre teve era de evitar aglomeração. É muito interessante que hoje isso está na moda de novo. Evitar aglomeração, porque aglomeração não é saudável, quer dizer, não é bom. E as nossas cidades, que são um verdadeiro convite à aglomeração, elas deveriam ser pensadas pelos arquitetos, pelos urbanistas, pelos engenheiros, a partir desse trauma amplo que nós estamos vivendo agora, da aglomeração como produção de doença, produção de mal-estar. Então, a gente deveria espalhar essa nossa comunidade para regiões onde a terra pudesse também ter repouso, resguardo. Então, aquela saída dos nossos parentes do litoral para dentro do Brasil, entrando no sertão, no cerrado, que foram parar lá no Xingu e em outras cabeceiras de rio, era para fugir ao contágio. Agora mesmo na pandemia, quando se agravou a situação com os parentes indígenas na região dos Solimões e do Alto Rio Negro, a mensagem que eu mandei para os parentes é: fujam para a mata, entrem para dentro da floresta, Isso eu não gostaria. não vá para o hospital. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O momento agora trazendo já para o atual, é de genocídio indígena. Quais serão as consequências? Como é que se analisa essa situação hoje? Eu não analiso. Eu tenho reagido sensorialmente a cada etapa. E sobre a ideia de genocídio, isso foi sempre uma dinâmica, desde o desembarque na praia, né? Nunca parou. Tem uma série no Netflix que chama Guerras do Brasil. E tem um episódio que chama Guerra da Conquista. Quando o jornalista me pergunta: Ailton, como é que está a situação em que os povos indígenas estão sofrendo hoje um verdadeiro ataque do colonialismo? Eu falei com ele: a gente sempre esteve em guerra. Agora mesmo nós estamos em guerra, eu disse para ele. E esse sentido de guerra é aquela ideia de guerra de baixa intensidade, que alguns especialistas utilizam esse termo para dizer que não é uma guerra que você observa onde ela está acontecendo, mas ela está acontecendo o tempo inteiro, solapando a cultura, negando a diversidade, proibindo as expressões dessas diferentes línguas, né? Esse ano, nós estamos agora, de novo, celebrando a década de salvamento das línguas indígenas no Brasil. É um programa da Unesco que tenta chamar a atenção para o desaparecimento das línguas nativas no mundo, mas no caso do Brasil a situação está grave. Então aí a gente tem um etnocídio, né? Tem genocídio e tem etnocídio. Quer dizer, é acumular danos sobre uma parte da nossa população que historicamente sempre sofreu uma negação da sua presença aqui nesse grande território que é o Brasil. E que, nesse momento, estão sendo publicamente ofendidos quando o próprio Estado brasileiro verbaliza esse ressentimento com relação aos povos originários. Mas nós sabemos que isso vai passar. Foi Mário Quintana que disse: eles passarão, nós passarinho. Uhum. Eu acho que aquele pássaro que veio me visitar hoje de manhã, ele veio dizer para mim: nós passarinho. Maravilhoso. Bené, a pergunta agora é toda sua. Onde entra a arte nesse contexto que estamos vivendo? Eu gosto muito do Joseph Campbell, o grande da mitologia. Ele diz que o papel da gente, sendo artista, sendo poeta e tudo, é ampliar os campos de consciência. Eu acho que há muito tempo a gente está ampliando esses campos. Eu quero recordar aqui a questão da associação que venho fazendo com a Ailton, né, desde os anos 80, e tivemos muitas conversas, tivemos muitas coisas.
E sempre era a nossa história, ela se pautava que a arte, né, tendo esse poder, né, esse grande poder de ampliar os campos de consciência, ela poderia mudar essa consciência da humanidade. A minha grande utopia continua sendo essa. Eu não posso deixar de acreditar nisso, porque senão não tem nem sentido a minha própria vida, né? E aí, enquanto ele estava falando aí, eu me lembrei de uma coisa muito incrível assim que me aconteceu, e porque o nosso Milton Nascimento viajou com ele, com outro, e conheceu várias outras etnias e tal, e, na Amazônia, né, para fazer o disco Tixai, porque ele teve essa grande inspiração desse disco, que Tixai quer dizer mais do que um amigo, que é um aliado espiritual até. Então, e aí o Milton ele convidou várias lideranças indígenas, inclusive Davi Copenau, e Ailton e outros, para ir com ele para o lançamento do disco e chamar a atenção disso nos Estados Unidos, na turnê dele, né, pela Europa. E eu estava hospedado na casa do Ailton, porque a gente estava fazendo a vigília pelos Yanomamis na Embaixada dos Povos da Floresta, que criou lá, dos seringueiros com os indígenas lá na casa do sertanista, que é a erundina dessa casa, né? E que eu fiz várias histórias lá. Então, e aconteceu um fato muito incrível, que o Ailton e nós estávamos convencendo o Davi para ele ir para essa turnê, e ele não queria de jeito nenhum. Inclusive, ele tinha recebido o Prêmio Global da ONU e recebeu isso no auditório do MASP, inclusive eu fui lá e tal. E aí aconteceu um fato que os meus guias espirituais estouraram no meu ouvido e disseram: você tem que dar aquele cristal xamânico que você tem, que você ganhou, e que você faz os rituais com ele, dá para o Davi para dar coragem para ele ir para essa. É muito importante que ele vá para essa excursão do Milton. E aí eu não queria de jeito nenhum, porque era meu cristal de poder e eu estava pegado àquilo, né? E aí, então, mas não teve jeito. Eu fui lá na minha bolsa indígena e tal, peguei o cristal e dei pro Davi. E ele segurou aquilo com profundo respeito. Uma coisa tão bonita, ele disse: sabe o que vocês pensam que a gente está querendo defender a nossa terra contra os garimpeiros, madeireiros e tal, que naquela época tinha uma invasão de garimpeiros, né? 90 para 91. Mas não é isso. É o que os cristais, o ouro, os metais ditos preciosos, eles não podem sair desse lugar, porque eles são verdadeiros rádios de comunicação da Terra com o céu. Eles são centros de energia da Terra e universais. Precisa desse equilíbrio, para o nosso equilíbrio, que esses metais, que essas coisas continuem dentro da Terra. E aí, quando elas saem, elas geram tudo que gera: cobiça, violência, etc. e tal, porque não era para ser tirado do lugar. Então, o Davi estava nos dizendo ali, dando a lição para mim, que ele não estava defendendo a história dele e da etnia dele. Ele pensava globalmente, universalmente, né? Era um pensamento cósmico, né? E isso foi uma das coisas mais importantes que eu compreendi dentro de toda essa história do que a arte também pode fazer, porque o Milton estava fez aquele disco maravilhoso, né? Para nos chamar a atenção do que estava acontecendo com os povos indígenas, e eu acredito ainda nisso. E aí, quando se juntou isso com o que o Davi falou, o meu campo ampliado de consciência ficou mais ampliado ainda. E eu estou, até hoje, ampliando isso, fazendo o que eu posso, porque mesmo que eu esteja em silêncio, fazendo a minha meditação e desejando a cura da Terra sozinho aqui, eu estou fazendo o trabalho que eu devo fazer. Conversando com vocês, a gente continua utopicamente
ou nem tanto utopicamente assim, né? Nem tanto esotérico assim, a sonhar com a Terra, porque se deixar de sonhar com a Terra, os xamãs deixarem de sonhar com a Terra, os pajés, a Terra, o céu, a queda do céu, a queda do céu. Ô Ailton, eu gostaria de te passar essa mesma pergunta para você, mas transportando essa ideia da arte, a experiência que você está vivendo agora do enorme, enorme sucesso dos seus 2 livros. Bem, eu estava também observando que esse caminho que o Bené se lembrou dele, com o cristal que o Copenau Yanomami recebeu das mãos do Bené, esse reflexo, esse despertar, ele está visível em todas as exposições, publicações, edições de trabalhos com os quais o Bené colaborou nos últimos 30 anos. Como ele se referiu à Eco 92, de lá para cá, o que esse nosso amigo produziu de projetos expositivos e exposições inteiras que ele organizou, homenagens que ele fez a diferentes personalidades, né? Luiz Gonzaga e outros, Atos Bulcão. Então, o Bené sempre espelhou a constelação de artistas, de criadores, no campo da música, da literatura e de outros sentidos da arte, como um divulgador. Não ficou ressaltado nessa conversa, espero que isso já tenha acontecido em outros momentos, para que as pessoas saibam o quanto esse nosso amigo Bené ele se envolveu nessa tarefa dele de cozinheiro do tempo. Ele fez muita coisa ao longo do caminho e cada uma dessas obras que ele foi celebrando, inclusive aquelas efêmeras, como as pedrinhas umas sobre as outras, eu acho que elas sempre foram esse exercício mesmo de se tornar mais leve para si, de ficar mais leve. Eu acompanho meu amigo admiradamente com essa disposição dele de se tornar mais leve no mundo, que é aquela ideia de pisar suavemente sobre a terra. Sobre a possibilidade de cada um de nós, em diferentes períodos, ficar na moda, isso pode acontecer com qualquer um. Eu não esnobo o fato de estar sendo traduzido em vários países e o meu livrinho está ainda sobrevivendo ao ocaso, porque ele foi lançado lá na Flip, já podia ter sido esquecido numa boa. Tem livros muito mais interessantes do que ele que já foram esquecidos, mas esse livrinho é um sobrevivente no meio das letras, já que nós estamos exatamente no ambiente das letras. O Sempre o Papo celebra as letras. Então, esse livrinho, eu fico admirado com ele. Mas eu vejo ele como aquele moleque que eu soltei no quintal, dei umas instruções e o resto ele fez por conta. Estou admirado com ele, mas eu não tenho nada a ver com aquele livrinho. Ailton, você tem sempre essas ilustrações maravilhosas. Maravilhosas. Bené, bem, já estamos com o tempo esgotado. Como o Ailton colocou, eu gostaria muito que você respondesse uma pergunta muito óbvia. Por que você fez tantos livros com tantas parcerias? Eu sei a resposta, Ailton também, mas as pessoas que estão nos assistindo querem ouvir esse depoimento seu focado nessa coisa perene que você transformou ao interpretar a alma, por exemplo, do Gilberto Gil. Bom, mas antes eu quero entrar na história do Ailton, quando o Ailton lançou o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Eu botei um cocá, eu estava lá em Campinas dando aula lá no Unicamp, eu botei um cocá, e aí eu fiz uma coisa parecida com o cara que bota o nosso pajé, que botou a terra na boca, como o Ailton falou, né? Então eu fiz isso.
Então, antropofagicamente, eu comi o livro depois de ter lido, que é um livro de ampliar os campos de consciência, e essa imagem, e ela circulou por aí nas redes, ampliou, né? Eu livro tem uma exposição minha lá na Universidade em Campinas, e muita gente passou a ver esse livro de uma outra forma. Então, mas ele é um livro precioso, né? Então, nosso amigo não precisa escrever livro nenhum. O que ele diz que é a história, né? A sabedoria de Krenak é além de tudo, ela não é uma coisa intelectual. E eu venho bebendo disso há muito tempo. Eu me lembro que no Embu a gente se encontrou uma vez numa noite que parou a madrugada, a lua estava cheia, eu fiquei conversando com ele em pé, a gente nem sentou, não vi o tempo passar, e a gente conversou coisas que permanecem em mim até hoje. Então eu sou muito grato por essa sabedoria do meu Chai, meu irmão querido, e também editei as coisas dele também, eu fiz um livro só de poetas falando da questão indígena, foi a primeira vez que os desenhos do Krenak foram editados, né? Eu admiro muito o trabalho dele, do imaginário dele, né? Da pintura dele, que é muito boa, estava na Pinacoteca há pouco tempo exposta, né, na instituição Veshua, nós sabemos, em São Paulo. Então ele fica todo assim, né? Mas só que a pintura dele é muito boa. Então, e ele coloca toda essa coisa ancestral, invade o nosso imaginário de uma forma muito forte, né? Trazendo todos aqueles espíritos da floresta e de tudo mais, visíveis e invisíveis, né? Então, a história também da questão dos livros, como eu fiz para Gil, né, em Mato Grosso e tudo, principalmente para Gil, que foram dois, né? É porque são pessoas, no caso do Gil, ele vai muito além, né, de tudo que está aí, até da própria música. Ele é uma entidade como o Krenak, né? Nós somos entidades, né, que por essa ligação com esse sagrado, com essa espiritualidade, nós vamos além de uma história que está aí, né? Vamos no sentido de que tornamos visível o invisível, né? Essa é a nossa sabedoria, porque o tal do livrinho aqui, ele não é um livrinho de filósofo, não é um livro de antropólogo, de qualquer coisa. Esse negócio aqui é outra coisa, é uma coisa para bater na cabeça. Desperta, né? Porque a gente está muito inconsciente do que está acontecendo com nós mesmos, né? Então é um puxão de orelha. O livro que seguiu depois do Ailton também, né? A vida não é útil. A vida não é útil porque uma arte não tem utilidade. Alguma coisa nesse mundo não é para ter utilidade. A arte não tem utilidade nenhuma, não serve para nada. E ainda bem, é por isso que eu faço arte, porque não serve para nada. E assim vamos. Olha, antes da gente encerrar, claro, agradecer a Raíssa Medeiros, que está aí. Muito obrigado, Raíssa. Parabéns pelo seu trabalho hoje. Muito obrigado, viu? Raíssa, fala o nome do Ailton Krenak, por favor. Maravilha. E do Bené Fonteles? Muito rápido, mas muito obrigado. Ailton, eu gostaria que você encerrasse esse nosso papo, sendo que eu acho que o Bené conseguiu nos resumir ao falar da inconsciência. Ailton e Bené sacodem seus chocalhos juntos. Toda pessoa boa, toda pessoa soa, toda pessoa boa soa bem. Né, Benê? Toda pessoa boa,
Toda pessoa soa. Soa bem, qualquer pessoa soa. Toda pessoa boa soa bem. Eu vou encerrar então, mostrando até de uma certa forma uma indelicadeza, porque eu não perguntei ao Bené, mas uma foto da obra dele que ele me mandou do lugar onde ele está. Eu posso mostrar, Bené? Não sei o que é, mas pode, né? Você mostra aí? Coloca aí, gente. Na tela é mostrada a foto de uma construção em área rural com campos verdes ao redor. Em construção ainda, né, Bené? Em construção. Mas já tá bem mais adiantado do que isso aí. Eu convido vocês daqui a um tempinho para a gente voltar a esse bate-papo virtual que ensina muito, a gente aprende muito com vocês dois, que são pessoas, por mais que a gente faça brincadeira, porque nós somos muito amigos, são sábios, são pessoas que a gente gostaria de verdade de seguir e de estar em posições que nos orientassem. É o meu desejo. Sei que vocês têm todo tipo de resistência com relação a isso, mas talvez fosse o momento de vocês dois ocuparem posições que sejam espirituais de mais destaque, porque a gente está precisando demais da orientação de vocês. Muito obrigado aos dois. House. Viva! House.